literalmente essa frase, tá? "Ah, faz domicílio que não dá certo". Eu escutei isso, real. Ah, cara, a praga da pessoa tá ganhando R$ 1.500 na clínica, trabalhando loucamente, 1.500. Nessa época eu de motinha fazia 6.000. E aí, como é que vocês estão? Gente, eu tô muito feliz de estar de volta. Se é a sua primeira vez aqui, você não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhar vocês nesse episódio, porque eu também sou espectadora, estou muito bem acompanhada com o casal Vete. Eu tô recebendo aqui o Fabrício e a Andressa e eles são empresários, são mentores veterinários. Então hoje vocês vão acompanhar nesse episódio essa nossa troca, essa nossa conversa e todo aquele papo de episódio aqui no YouTube. Ativa o sininho, segue, compartilha com seus amigos, principalmente que você acha que vai fazer sentido e vai fazer diferença esse episódio. E fica até o final porque tem muita coisa boa. Gente, sejam bem-vindos. Ai. Muito obrigado, Gabi, pelo convite, de verdade. É super prazer pra gente. Quando ele convidou a gente, ficou muito honrado de estar fazendo podcast com vocês. Querendo ou não, Eduz é uma referência a nível nacional. Todo mundo que é infoprodutor conhece. E até quem não é também conhece a marca, né? Então a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, tô feliz de receber vocês. E já queria começar lá do início, quero voltar todas as casas. Porque eu estou aqui para saber da vida de vocês Aham. antes das empresas, né? Antes do negócio. Então eu queria entender. Vocês são veterinários, Isso. vocês se conheceram antes da Vem formação? agora? Vamos antes? É desde o começo, tanto que voltar lá pra 2015. Não, mas se for nós dois. Se for desde quando nós nos conhecemos, mas não era veterinário Mãe, ainda. agora eu quero saber da história solo antes de vocês se conhecerem. Meu Deus, aí é 2010, antes de 2010, é bem mais antigo. A gente tanto se conheceu novo, né? 18 anos e casamos novos, 23 anos, né? Ai, que Então a legal. gente casou desde 2015, vai fazer 10 anos. Isso. E a Andressa vai 10 anos de formada esse ano, né, meu bem? Exato. Eu já vou fazer 3 anos de formado, mas eu nunca atendi clinicamente, Ah, né? legal. Eu me formei depois que nós nos casamos, eu entrei na faculdade, porque o nosso trabalho começou em 2015. 2015, o nosso trabalho como veterinários domiciliares, que é do veterinário domiciliar, que depois veio a parte de infoprodutos 5 anos depois, né? Exato. 5, Então, 4 anos depois. para ter o infoproduto, existiu o produto físico, vamos dizer assim, né? E começa tudo com a inconformação minha dentro da faculdade. Uma coisa que eu falo, assim, bem polêmica, que eu falava, eu não vou ser pobre. Tipo, com veterinário. Então, tipo, já. Porque veterinário, não sei se você sabe um pouco, mas existe um grande tabu que veterinário não tem como viver bem da veterinária. Ah, igual psicologia. Todo mundo que acompanha, eu falo todos os episódios, eu vou falar, eu estou fazendo faculdade de psicologia. E a primeira coisa que você ouve na faculdade é tipo, é por amor, né? Porque não dá dinheiro. Infelizmente, os professores já passam isso dentro da academia. Eu acho que se torna, eu não sei, tá? Mas pode ser um pior, porque, tipo, sério que você vai deixar um animal ficar mal, você não vai fazer nada? Tipo, poxa, um bebezinho que não tem ainda. Eu acho que ainda existe o plus a mais, né? E também até a mesma mentalidade do veterinário entra na faculdade achando que vai salvar o planeta. Só que não é hobby, é profissão. E essa é a grande diferença. Então, pra mim, foi muito forte eu dizer isso, né? Pro meu professor, encontrei ele depois de 9 anos, falou assim, eu nunca esqueci o que você falou pra mim. Eu fico feliz porque você realmente disse e não vive como outros colegas da faculdade que desistiram, que se conformaram. Eu nunca fui muito conformada com pouco. Então, quando eu saí da faculdade, eu, dentro do atendimento domiciliar, que é o nosso trabalho do infoproduto, eu comecei a perceber que o tutor ele tinha necessidade do atendimento domiciliar. O veterinário, aí eu vou atender em domicílio capaz, eu não vou como falam? Não vou me rebaixar. Tanto que, nesses últimos anos, mudou muito a perspectiva do veterinário em relação ao atendimento domiciliar. Porque ele via como alguém que não deu certo. Exato. E agora ele vê não só como alguém que deu certo, como alguém que às vezes tem muito mais resultado que quem está na clínica. Porque o Brasil, nós temos a maior concentração per capita de veterinários do mundo. Temos 220 mil médicos veterinários. Se pegar todos os veterinários dos Estados Unidos, América Latina e uma parte da Europa, não dá a quantidade de veterinários que tem no Brasil. Logo, tem muita demanda, mesmo o nosso mercado sendo o segundo maior mercado pet do mundo, o Brasil, mas tem muito veterinário no mercado. E por esse ponto, infelizmente, existem alguns locais onde o veterinário trabalha 12 horas e ganha R$ 120 Ou por um menos. plantão de 12 horas. Menos. Então, imagina, o veterinário, quando ele ganha bem, ele está fazendo R$ 3.000.
E a gente tá falando de um veterinário que pagava uma mensalidade de 2.500 a A 3.000 3. reais para se formar e passou 5 anos fazendo isso. Caramba, não tá pagando a faculdade ainda. Exatamente. Exato. Então, para isso que, como a Andressa falou, ela, na verdade, tu até volta um pouco, é que tu começou a trabalhar em clínica. E o Fabrício falou de 120, mas sem que fazer aquela coisa tananana, bem triste da vida, mas a minha inconformidade é porque eu trabalhei mais ou menos quase 2 meses, eu ia de segunda a quinta, era 4 vezes na semana, eu só ganhava dinheiro se alguém chegasse de madrugada. Então assim, imagina só, eu ia entrar e sair, não ganhava nada. Então, assim, é desse jeito. Eu ia com meu dinheiro, dormia no colchão, no chão mesmo do consultório. Colchonete. Então, assim, cara, eu tinha duas coisas. Ou eu ia, é isso mesmo, que eu via todo mundo falando, não, isso tá tudo certo. Ou eu falei, não, eu não vou aceitar. Aí, quando eu não aceitei, eu fui para um caminho que eu não via, sem brincadeira, ninguém trabalhando era a domicílio, o veterinário. Só que eu vi oportunidade na clínica que o tutor falava, não tem ninguém que pode atender em casa? Aí, o veterinário, não pode. Mas por que não, às vezes, fazer uma vacina, uma consulta rápida? Pode. Imagina, 10 anos atrás, a galera não fazia. E quando fazia, era uma pessoa simples, sabe? Às vezes até coisa errada que não pode. Então, assim, eu tava num mundo, ou era um 880. Eu falei, não, eu vou fazer meu caminho. Foi aí que a gente não, no caso, foi eu trabalhando sozinha. Porque, cara, não existe nada maior do que o motivo. O motivo era eu precisava de dinheiro pra pagar casamento. Isso, o E acordo. casamento é caríssimo. O acordo do casamento foi eu agilizava a casa, né, a construção da casa, e a Andressa ia pagar ali o casamento. E nisso, ela tava trabalhando lá nessa clínica, e aí ela precisava do investimento inicial para comprar cartão de visita, Básico. carteira de vacina e algumas medicações. Aí eu me lembro que eu te prestei R$ 300, Foi, a gente sempre fala dessa história, que R$ 300 uma motinha velha. isso, o nosso trabalho, que se tornou uma coisa gigantesca, começou com R$ 300, muita disposição e a motinha velha. E velha mesmo, sem negócio assim, né? Velha que não levava nós dois na ladeira. E nós tínhamos 30 quilos a menos. Não levava a gente. Eu descia, a Andressa subia e eu ia atrás dela. Exato. Foi assim que começou o projeto. Nossa, e 10 anos depois estamos aqui. Exatamente. E a gente agora falando para outros veterinários, tanto do Brasil quanto para fora. Então, assim, se eu não tivesse acreditado, E se não tivesse essa inquietação, né? Exatamente. Sim. E aí, agora eu quero entender, do alto dessa inquietação, como que você foi trilhando esse caminho? Porque daí vocês já estavam juntos, o Exato. casamento rolou, deu certo. Rolou, deu certo, mas só que a Andressa, eu trabalhava no Sebrae na época, né? Auxiliava ali na parte de consultoria no Sebrae Amazonas. Trabalhei durante 5 anos lá, crescia muito, e o meu trabalho lá era auxiliar as empresas a se desenvolver através de marketing, gestão, atendimento. Ah, Eu trabalhava lá, entendeu? Aí eu fiquei de férias do Sebrae. Aí eu fiquei trabalhando com ela. Eu era prestador de serviço, né? Contrato, aí fiquei uns 2 meses de férias. foi 2 Foi uns 2 meses. meses. Aí eu comecei a trabalhar com ela e fui implementando vários pontos da minha expertise. E em 1 mês e meio, nosso faturamento aumentou quase 30%. Aí aquilo eu vi, poxa, aqui tem muito dinheiro envolvido. E nessa época, a nossa única segurança, assim, era o Sebrae, que era o salário que eu ganhava certo. E na época, em recém-formado, eu ganhava uns R$ 6.000. Sim, que era A- muito. Há 10 anos atrás, 10 anos Era. atrás. né? 10 anos atrás era uma grana significativa. E aí eu vi que tava dando muito certo, e quando foi um dia antes para mim voltar a trabalhar no Sebrae, a gente trabalhou no domingo, foi um domingo, a gente fez um ótimo faturamento. Quando foi domingo de noite, eu falei, amor, tô pensando em sair do Sebrae, porque na segunda eu tinha que voltar. E aí foi uma noite que a gente quase não dormiu. Tipo, 1 hora da manhã eu falei, tá acordada? Ela falou, tô. Porque era uma decisão muito importante. E aí, quando foi na segunda, eu fui lá com a minha gerente, né? E falei pra ela, graças a Deus, saí de lá com as portas abertas. Demorou 2 meses, o meu salário já tava maior do que eu ganhava no Sebrae com o que a gente tava fazendo aqui dentro. E aí, daí que começou a dar muito certo. Aí foi... Tu trabalhou 6 meses sozinha? Uns 7 meses. Em 7 de meses, moto. Às isso. vezes eu olho assim, meu Deus. Eu me De metia moto e sem bocado. carteira. Não, isso não é legal, tá, gente? Não é legal, não façam. Não façam isso. Mas eu acho que era tão desesperador, tipo, querer dinheiro. Tipo, dinheiro pra quê? Pra casar, pra viver. Que hoje em dia, eu jamais ia andar de moto, mas assim, eu andava. A gente é de Manaus, falar. Extremamente Temos quente. de falar isso. Somos de Manaus, né? A nossa origem, a gente mora em São Paulo há 3 anos, mas somos de lá. Então, toda a nossa história business de início é lá.
Então, 3 anos pra cá que veio pra São Paulo. Então, eu andava loucamente nas bocadas de Manaus. Eu falei, gente, que loucura. Mas deu super certo. E aí, quando a gente começou a trabalhar, aí que a gente cresceu mais. Então, algo que eu estava falando até com as meninas aqui da Eduz é que a nosso lema é apareça a todo custo, principalmente quem atende de domicílio. Quem atende de domicílio não tem lugar físico. Então, assim, usar as redes sociais. E a gente fazia redes sociais antes de Instagram, era Facebook, 2015. Você olhar bem Vete, que era a nossa empresa, é ainda, né, que franqueamos. E você olhar lá, minhas postagens é tipo maio de 2015. Sabe, bem rústico, bem simples, porque eu precisava aparecer. E aí, em 2016, a gente já estava trabalhando agora junto. A gente foi começando a crescer, contratando uma secretária, um motorista. Eu comecei a ficar internamente, que antes eu trabalhava como auxiliar dela. Eu comecei a ficar internamente para só cuidar da gestão e do marketing. Aí foi crescendo, aí quando foi em 2019, um amigo nosso começou... Não, 2018, um amigo nosso falou, Fabrício, o que vocês fazem dá muito resultado, por que vocês não ensinam outras pessoas? Começou a vir com a história de infoproduto. E eu já acompanhava há muito tempo, né? Aí eu me lembro muito bem que em 2017, né, eu estava estudando muito sobre digital, aí eu comecei a estudar Érico Rocha. Acho que todo mundo. Ah, é pai de todo mundo. E eu me lembro muito uma frase que ele falou. Se você quiser utilizar a estratégia daqui para lotar o teu negócio, você vai lotar, mas depois de um tempo você não vai ter mais tempo. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente utilizou a estratégia de marketing digital para lotar a nossa agenda, tanto que deixa a agenda lotada. Depois a gente contratou uma secretária, uma outra veterinária, montamos uma equipe, e depois eu fui começando a treinar a gerente, para meio que ficar no meu lugar, porque eu sabia que precisava de dedicação digital. Então ele falou isso comigo em 2018, em 2019 foi amadurecendo a ideia, aí em 2019 mesmo a gente começou a fazer, eu não falo nem que era um lançamento. A gente criou o Instagram do Casal Vete, postava conteúdo e falava, matrícula tá aberta, quem quiser se cadastra, R$1.000 de inscrição. Uma página horrível, um check-out mal, mas era o melhor que a gente tinha na época. Não, e é ótimo, porque a galera que tá acompanhando a gente já pode começar. Já Porque dá tem pra gente que fica começar, tipo, não, pessoal. tá bonito, não tá perfeito. Começa. Começa, galera, Mas A gente começa. adora fazer antes e depois de tudo. Gente, meu Deus. É tipo as fotos, era O nosso book, meu Deus do céu, era horrível. O nosso book, nossa palestra, assim. nosso book pro Instagram era horrível. E aí veio, 2019 a gente abriu a primeira turma e colocamos 10 alunos que era a meta, depois botamos 12, 15, 16, 22, eram somente turmas pequenas, sem tráfego, sem nada, só no orgânico. E aí veio a ideia de nós nicharmos somente para o domicílio, né? Porque, por exemplo, tem um nicho veterinário, o nosso nicho é o nicho do nicho, porque é o nicho domiciliar. E aí, quando foi em 2020, aconteceu 2 coisas importantes. 3 coisas. Primeiro, a gente investiu porque como a gente ganhava bem na nossa empresa, todo o dia digital a gente deixou guardado. E aí, quando foi em 2020, a gente pegou uma boa parte todo esse investimento, investiu para a gente fazer uma sede, né, para alugar uma sede, comprar outro carro, contratar outras pessoas para aumentar a equipe. E nisso, gente, foi a primeira vez que a gente botou para rodar tráfego de lançamento. Botamos R$3.000. R$3.000. E aí, isso tudo. Então, foi em janeiro todo esse investimento, fizemos toda a estrutura do lançamento. Aí, em janeiro, e aí em março aconteceu a pandemia, gente com todo o valor investido, e o tráfego já estava rodando para o lançamento acontecer em abril. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, foi umas 2 semanas ali bem receosos do que ia acontecer, porque a gente não tinha... Foi a primeira vez que a gente se viu assim, sem recurso financeiro, se acontecesse alguma A coisa. gente ficou sem dormir, literalmente. Assim. Isso. Eu acho que muita É porque né? a gente não sabia o que ia acontecer. Porque supostamente, Exatamente. uma semana, cada um na sua casinha, as coisas vão voltar. E aí, o tempo foi passando. Vocês tiveram um mês aí, entre o lockdown primeiro Exatamente. até o lançamento. O lançamento. E é o que aconteceu. 2 coisas interessantes. Primeiro, como nós somos uma área essencial da saúde, nós conseguimos trabalhar. E acabou que a gente cresceu muito no período da pandemia. E a gente já veio com essa narrativa para o veterinário. Você aproveitar para atender em domicílio, né? Porque as pessoas vão necessitar disso. A gente falou como se proteger e tudo mais. E a gente saiu de uma turma de 22 alunos, que foi a nossa maior turma, para uma turma de 108 alunos. No primeiro lançamento, a partir do momento que a gente nichou. Né, e teve 2 movimentos importantes, o nicho e, obviamente, colocar ali o tráfego. Né? Estou falando de uma época que o lead era 70 centavos. Ai, que Né, saudade. Uma coisa que eu amo dizer, que às vezes a gente precisa de motivos, né? Tu não tá falando motivo por que a gente
quis uma renda extra. Ah, Que verdade. é o principal. Porque o digital, ele não veio para necessidade, assim, ele veio por uma renda extra. Que renda extra é essa? A gente queria, desde 2017, viajar de motorhome pelo Brasil. Sabe o que é motorhome? Aham. Aquelas casas, então. E isso é bem fora da casinha, financeiramente, é muito caro, enfim. E aí a gente viu no produto digital. digital que a gente podia ter essa realização. Porque sempre são duas narrativas, né? Engorda veterinário, não ganha dinheiro e para motorhome, né? Ou você é rico, Uhum. isso a gente escutou muito na estrada. Ou seja, a gente fez isso, né? Ou você é rico, ou você já tá É aposentado. Era duas coisas. Eu falei, cara, a gente não é rico ainda e a gente muito menos aposentado. E se depender do que for o padrão de aposentadoria, não vai Exatamente. acontecendo também. Não vai Vai ter nem acontecer também. disposição para isso, né? Então a gente olhou no produto digital isso acontecer. É porque liberdade geográfica vocês teriam. Exato. Exatamente. E aí foi o nosso impulsionador. Então a gente abriu a empresa mais para quê? Para mim sair da principal para colocar os veterinários. Então a gente foi construindo isso, mesmo sem dinheiro, tá? A gente aumentou. Não tem dinheiro para o motorhome ainda, mas vamos abrir, expandir para eu sair do protagonismo e colocar os veterinários, né? E a gente foi fazendo isso, e aí a gente teve lançamentos muito bons e tudo mais, e aí a gente conseguiu, a gente ia conseguir 120 mil, no final foi 200 mil. O E a gente motorhome. conseguiu comprar ele à vista em 2022. Então, assim, tudo isso pelo produto, o produto digital, né? Por isso que eu falo, cara, às vezes você não tem, porque você não coloca um motivo grande, sabe? Pra acontecer. E não tinha nada que sair da nossa cabeça, que não era viajar de motorhome pelo Brasil. E a gente conseguiu isso em 1 ano e meio, né? Em 1 ano Muito e meio. pouco, muito E aí foi legal que no motorhome acabou que a marca Azovete cresceu ainda mais. Porque como a gente rodava pelo Brasil, aí começou a convite para palestra. Fazer uma palestra aqui, uma palestra aqui. E aí nisso a gente profissionalizou mais ainda, né, a parte de gestão do negócio digital. Quando foi ali em 2022 a gente já estava ganhando mais no digital do que a nossa empresa. Porque a nossa empresa continuou rodando com funcionários em Manaus, a gente estava ganhando já mais. E a gente estava rodando de motorhome. E aí a gente ficou 10 meses morando dentro do motorhome. Literalmente, todos os Rodamos o dias. Brasil todo. E aí veio outra escolha difícil, que a gente, depois de um tempo, começou que eu não estava vivendo a vida de motorhome. Por quê? Porque o digital estava consumindo um pouco mais. Eu não estava vivendo a vida do digital porque eu não tinha estrutura dentro do motorhome. E aí veio a ideia de nós pararmos a viagem para durar 1 ano e meio, durou 10 meses, e foi super acertado a gente ter parado, nos mudado para São Paulo para focar cada vez mais. E também foi nesse ano que começou a mudar. Como a Andressa falou, quando a gente começou a trabalhar como um infoproduto, a ensinar o que a gente faz, a impactar a vida dos veterinários, que realmente o nosso curso é um curso que impacta muito, porque ele ensina uma nova profissão, uma forma de ganhar dinheiro. Então, a realização de veterinários tem que ser um Existe absurdo. um sonho, né? Exatamente. Vocês têm, mentorados, né? Sim, É que já tinham anos de profissão, eram veterinários há muitos anos. E tem aí, 22 anos de profissão. 22. A mais antiga, Não, 22. no caso, tinha uma que era 30 e na época eu tinha 28, né? Tem Isso. 6 anos que a gente tá nesse mercado. Nossa, verdade, 28 Eu tenho anos de 33 profissão. agora. Bem no começo, eu falei, gente, eu vou dar aula pra uma pessoa que ela tem mais idade do que eu tenho hoje. E, De profissão, ela tinha de profissão, né? E o que é legal, Gabi, esse ponto, por exemplo, quando a gente começou a lançar o infoproduto, né, que é o Vet Domicílio Pro, e agora até o nome é Formação Avançada de Atendimento Veterinário Domiciliar, a Andressa era formada, eu era acadêmico. Eu estava no 3º período. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer... Se tu sabe alguma coisa, ensina o que tu sabe. Eu trabalhava, não era em cima do que eu não sabia, era em cima do que eu Eu sabia. sabia. Tanto, mas eu me lembro, na 2ª turma, entrou uma aluna que era PhD. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou acadêmico, senão não PhD. E ela teve, assim, um resultado absurdo financeiramente. E ali, naquele momento, foi a quebra total, que eu não preciso necessariamente de um certificado para me capacitar, porque eu consegui fazer isso no meu negócio, eu consegui transformar a nossa realidade, já consegui transformar a vida de vários outros veterinários. Então, hoje eu não tenho esse medo, é PhD, é um veterinário da Europa, em qualquer canto. Então, às vezes eu percebo que, às vezes a pessoa tem um conhecimento muito grande, mas ela, não, ainda não estou preparado. Vai, porque tem gente que está muito menos preparada É que uma você. crença muito limitante. Parece que a gente dorme e acorda com essa sensação, tipo, quando eu tiver uma segurança pra abordar isso, Oxe, eu nunca vou vai. botar cara, eu vou fazer. Exatamente. Quando o meu site estiver lindo, maravilhoso, eu vou botar o meu produto pra rodar. Quando eu construir uma metodologia que seja exclusiva, o anjo soprou no meu ouvido, só eu pensei nisso,
eu vou botar pra rodar. E aí fica nessa, porque talvez em 2027 eu possa falar a respeito disso. E aí fica nesse entrave de, cara, nunca vai fazer acontecer. Eu sei que tem muito infoprodutor que tá vendo a gente aí que quer se transformar em infoprodutor ou que já até abriu seu perfil lá na Eduz, mas ainda não vendo nada porque tá com medo. O pessoal começa. Exato. Você só vai melhorar se você começar. Não tem pra onde ir. Só vai melhorar se você começar. Só quero trazer um ponto, porque a gente falou veterinária, a gente passa para a parte técnica. O que a gente faz não é técnico. Então, todas as habilidades que o Fabrício tinha no Sebrae de empreendedorismo, ele trouxe. Então, ele não é tipo, um mentor técnico, que não aí beleza, aí realmente não podia, né. Mas no nosso caso, a gente não fala de técnica, a gente fala exatamente aquilo que o veterinário precisa, quer saber que ele é um negócio, ele precisa ser um empreendedor e as técnicas para ele ter mais faturamento, é isso. Ou seja, a gente trabalha muito uma coisa que eu sou muito fascinada com o nosso trabalho, é que a gente mexe muito com os sonhos. E assim, sem brincadeira, eu acho que você escutou isso várias vezes, mas é surreal as histórias que a gente tem, mas surreal, É assim. surreal. Até assim, bem pesadas, de pessoas que querem se suicidar. É muito forte o nível de suicídio na veterinária. É um dos maiores que tem na área da saúde. Eu acho que ele tá no top 1. Não dos. é top 1. Um, Mas é dois, ele tá muito forte. Então, assim, a gente. Porque ele, imagina, ele queria tanta coisa e não é tanta coisa, e ele não Porque consegue geralmente ver. veterinário é um sonho da infância. Né? exatamente. Aí é um sonho da infância, Exatamente. uma realização do adulto, só que a vida adulta é pauleira, cai nos nossos ombros, na cabeça, e a gente tem que, tipo, meu Deus, mas eu sonhei tanto com isso. E Ai, Gabi, tu não dá. entendeu bem isso aí mesmo. Então, eu tô na psicologia, né? Eu sou formada em marketing. Aliás, a minha primeira graduação foi há muitos anos. Não vou falar aqui porque ninguém precisa saber da minha idade. Mas eu nunca atuei nela. E aí vim pro marketing e tal. E é uma coisa que eu amo. E tem uma possibilidade gigantesca de você construir ativos. Assim, é muito bacana. Eu amo o que eu faço. E eu também trabalho com sonhos, porque eu sou gerente de contas aqui na Eduz. Então, eu ajudo produtores que estão ali na faixa do Red+, até chegarem ao Black Belt. E aí, é a maior felicidade da minha vida, assim. Eu me realizo no Seven Summit, porque tem muita gente que eu vejo subir num palco pra pegar premiação de Black Belt, que eu acompanhei lá desde o zero. Acho que você é famosa. Nossa, é uma realização tremenda, assim. Eles levam as famílias. Porque trouxe aqui a minha esposa, porque ela não acreditava no começo. Nossa, Nem isso é todo fantástico. relacionamento tem essa parceria. Exatamente, Tipo, com toda você certeza. vai largar o Sebrae e eu super vou apoiar. Não, às vezes não tem. E aí, é um marco, assim. Tipo, não é só o faturamento, é um sonho concreto. Então, eu tenho essa vivência que aí me possibilita. Aí eu fui pra psicologia pelo amor mesmo. Aham. Vai ter que dar dinheiro, Vai. de alguma forma, mas foi pelo amor. Então eu entendo isso, cara. A Gabi criança, ela sempre gostou muito de cuidar das outras pessoas. E aí, na vida adulta, eu estou vivendo isso agora. Aham. Então, os veterinários devem ter vivido essa trajetória Com também toda quando era certeza. pequenininho, gostava muito de animais, e agora, na vida adulta, é formado e chegou nesse teto de, cara, não tá rolando. Talvez eu tenha me dedicado a vida inteira para um sonho que não vai fazer a minha família acontecer, não vai fazer eu prosperar e tudo mais. E que bom que vocês estão possibilitando as pessoas continuar vivendo o que elas sonharam. Sim. E Gabi, isso é muito isso. massa. Eu acho que não tem uma semana. De 3 anos pra cá, não tem uma semana que a gente não receba uma mensagem ou no WhatsApp de aluno ou no Instagram falando: Fabrício, eu voltei a me conectar com a veterinária. Isso é Porque assim, real. é maravilhoso a pessoa fazer o que ama, mas ela fazer o que ama e não ganhar o suficiente para se sustentar não faz sentido. Então, quando a gente consegue trazer essa valorização para o veterinário, porque a gente sempre fala, o nosso ponto não é contra o plantonista, o nosso ponto que os plantonistas são extremamente necessários. O nosso ponto é quanto a alguns locais que pagam tão mal o plantonista. Porque, por exemplo, R$ 120 é o que é menos do que a nossa diarista ganha. A nossa diarista ganha mais que isso por 4 horas de trabalho. Então é realmente quase um sucateamento assim de uma profissão que é tão linda, como você falou, que é um sonho. Poucas pessoas são como eu. Eu sempre amei pet. Eu sempre tive animais. Mas eu só fiz veterinária depois que eu vi uma oportunidade de negócio. Já a Andressa não, foi desde pequena. E a maioria dos veterinários é isso, é desde pequeno. Então a pessoa passa ali 23 anos sonhando com algo. Se forma para depois se frustrar. É muito, muito, muito complicado, é muito pesado. E daí que veio, como a Andressa falou, a gente começou com o infoproduto para ter o nosso motorhome. Foi isso. Depois que nós conseguimos, nós começamos a ver com o relato desses vários alunos que começou a realmente virar um propósito.
Começou antes a era realmente dinheiro só. começou a realmente virar, caraca, a gente impacta muito a vida dos profissionais. Então vamos continuar fazendo isso. Então a profissionalização que a gente veio tendo ao longo desses últimos 2, 3 anos, veio muito disso, de eu entender que quanto mais eu vendo, mais pessoas eu vou impactar. Mais pessoas vão ter a vida transformada e, obviamente, a gente também vai ganhar com isso. É em torno de possíveis 60.000 pessoas, não é muito grande. É, o nicho somente Eu eu domiciliar. vou ter 300.000 seguidores, sendo que eu Não, sei não que não. faz É tipo sentido. isso, entendeu? E o presencial pra vocês também é um rolê que virou a chave, né? Muito, isso é muito. legal. Eu Fortalece vi muito a aqui marca. um vídeo de vocês. A presença de palco, ela é um negócio É envolvente muito ali. forte. Não, É isso muito aí a forte. gente. É Eu muito forte. adoro. Gente, fala a verdade, se colocar produto digital e presencial, eu ia preferir o presencial. Óbvio que O presencial não dá tanto pra escalar. não dá pra Tal, escalar, mas é um complemento muito bacana. Sim, Sim. muito. Eu imagino que, trazendo essa visão diferenciada do atendimento domiciliar, vocês tiveram que lidar com muitos mitos e já ir quebrando isso. Como que vocês construíram esse processo de, era algo que era marginalizado, talvez, até porque, não, se eu tenho a minha clínica, eu não vou ir na casa das pessoas, não vou me sujeitar a isso, não vou me rebaixar a isso. Como que vocês foram mudando essa percepção? Porque a vivência vocês já tinham, né? Sim. Vocês estavam vivendo Muito. isso. Eu acho que principalmente foi pelos resultados dos nossos alunos. Porque o que acontecia? Quando a gente falava, teve um período de um ano que todo mês, no final do mês, eu mostrava o faturamento, nosso atendimento domiciliar. E falava, pessoal, a gente bateu a meta, a gente não bateu a meta. E quando a gente não batia a meta, eu falava as estratégias que ia implementar por isso, né? Tô falando de, na época, fazer algo em torno de 45, 40 mil reais. E aí tinha muitas veterinárias que falavam, isso é mentira! Como assim você ganha a mesma coisa que uma clínica atendendo em domicílio? Então no começo a gente foi muito descredibilizado por esse ponto. Mas tá aqui, eu tô mostrando nosso faturamento, tô mostrando nossos resultados. Quem quiser acreditar, vai acreditar. Eu acho que principalmente foi depois do resultado dos nossos alunos. Acho A que vai gente virar. começou a mostrar muito resultado de aluno nosso e, obviamente, que tudo é narrativa. A gente começou a também falar que o atendimento domiciliar não é a última opção, como às vezes as pessoas enxergavam. A última opção minha é atendimento domiciliar. A gente começou a falar, não, o atendimento domiciliar é mais uma opção dentro da infinidade de profissões e de áreas que a medicina veterinária proporciona. Então, tudo também foi muito trabalhado em cima desse ponto de narrativa, né? A gente trazer, eu acho que essa foi uma das narrativas que foi uma virada também, que a veterinária domiciliar não é a última opção, é mais uma opção. Então, aquilo que provavelmente muita gente escutou falar, a narrativa que tu vai ter para o teu lançamento, a copy que tu vai ter para tua estrutura, vai mostrar muito aonde tu vai se posicionar ou não. E aí a gente veio batendo muito, né? Os 2, 3 primeiros anos a gente realmente sofreu um hater. Sofreu um hater assim, mas a gente levava bem de boa, né? Mas tá com 2 anos que praticamente a gente não tem nenhum hater, se foi uma coisa muito pontual. Porque acabou que a gente conseguiu modificar o mercado nacional como um todo. Hoje, quem atende domicílio é um profissional que atende domicílio e escolheu isso. Ele não é mais visto assim por tantas pessoas como, tu tá aí Não deu porque não deu certo, Não deu certo. entendeu? É literalmente essa frase, tá? Faz domicílio que não dá certo. Eu escutei isso, real. Cara, a praga da pessoa tá ganhando R$ 1.500 na clínica, trabalhando loucamente. 1.500. Nessa época, eu de motinha fazia 6.000. De motinha, eu digo motinha porque era bem. E de qualquer jeito, porque o Fabrício trouxe a profissionalização e tudo mais. Então, assim, a pessoa que falava pra mim isso, e engraçado que depois de 2 anos ela se tornou veterinária domiciliar, e que ótimo. Mas, tipo assim, imagina, se a gente ligar tanto, gente, porque as pessoas vão falar, a gente não vai nada. Exatamente. Nada. Tipo, é sobre ela, não é sobre mim. Os resultados do final é sobre. E aí, eu vou deixar de fazer algo por causa dos outros, nem ele faz, nem eu faço. Então, algo que a gente sempre foi muito forte isso. E repito, acho que mais forte ainda é os resultados veterinários. Tem um veterinário especial que eu sempre lembro muito dele, que a gente sempre faz um antes e depois de quem entra. E a gente falou, quanto é que você quer ganhar aqui após o curso? Porque o curso ele não é técnico, então ele é de finanças, para ganhar dinheiro. E aí ele falou, olha, se eu ganhar R$ 2.000, eu tô feliz, desse jeito. Porque se eu ganho R$ 1.500 fazendo cirurgia, plantão, não sei o quê, 2.000 eu tô feito. 2.000. Sabe quanto que a gente deu uma placa para ele depois de 2 anos? R$ 500.000. No ano. No ano. No ano. No ano. Meu Tipo, Deus! é bizarro. Bizarro mesmo. E a gente faz questão, a gente traz muita placa. A gente deixa assim, contra fatos, não há. Contra o quê? Fatos não argumentos. Não há argumentos, né? Tipo,
Eu sempre esqueço essas frases. Porque, cara, a gente entrega no palco para 50 veterinários presencial, tirando o resto que a gente entrega pelo Brasil. Cara, a pessoa tá vendo que ali um recebe 30 mil por mês, outro 40, outro 20, até 5. De 5 é o menor, né? Mas de 5, a maioria dos veterinários no Brasil não recebe 5 mil reais no mês. Tá entendendo? Já é muita coisa. Então, assim, a gente nem tinha feito de 10 porque a gente falava pouco. A gente foi fazer uma pesquisa, a maioria ganhava 3 mil, 3.500. Então, de 5 mil já é muita E coisa. uma coisa importante falar é que mesmo com isso, Gabi, ainda tem veterinários que falam. Por exemplo, quando a gente está no nosso lançamento, já teve gente falando assim: nossa, mas você entregando esse monte de placa com esse monte de luz que a gente entrega dentro do nosso congresso, né? Parece marketing multinível. Ai, meu Já Deus. teve gente em lançamento, pessoal, não fica chateado, vou ser sincero. Eu fico assim porque parece que vocês pagam para os veterinários falarem isso. Eu falei, queria eu ter dinheiro para ter mais de 500 depoimentos em vídeo, Aí tem né? muito depoimento. Tem muito depoimento. Na minha visão de consumidora, porque eu tenho uma gatinha, né? Faz muito sentido ser domiciliar. E aí eu não sei os pais de cachorros e É a mesma aí coisa. tal. Pois é. Mas a minha gatinha, cara, tem uma moça que vai dar as vacinas, né? Porque graças a Deus ela é senhora, mas ela é muito saudável. Então a gente não teve nenhum problema. Mas as vacinas ela vai em casa pra aplicar. E a minha gata, ela. Coitada, ela tem ciricutico, pobrezinha, ela não gosta de gente, e tá tudo bem, a gente super respeita. Mas na minha percepção como tutora, faz muito sentido ir na casa. E Total. facilita mesmo, porque a moça que faz a minha unha, por exemplo, ela vai na minha casa. Ai, a minha transista, se ela fosse, eu ia amar, porque ia ser perfeito. Então, muitas coisas, às vezes você quer estar de home office fazendo as coisas lá na sua casa. É muito estressante, eu acho que, tipo, pra gato que eu tenho experiência, é muito estressante. Sim. Qualquer coisa que sai da rotina, nossa, ela demora dias pra voltar ao normal, ficar de bem comigo de novo e tudo mais. Então, pra gente olhando daqui, faz muito sentido o veterinário priorizar o atendimento domiciliar. Exatamente. Não, mas o problema nunca foi o tutor. Jamais. O tutor ama. Ama. E só problema cresce. é o veterinário. Era, né? Porque, como eu falei, melhorou demais. Pra você ter ideia, uma das nossas. Tem uns 2 cases bem fortes, né? De meio milhão é muita coisa no ano, né? Imagina, tá dentro do domicílio, não tem cirurgia, não tem nada, é domiciliar. E uma delas é a Luana, que é de Curitiba. Ela começou com a gente faturando 3 mil, já tava, assim, vamos supor, já tava indo, né, em acessão. E o ano passado a gente também entregou pra ela de meio milhão e ela trabalha só com gatos lá em Curitiba. Ela tem uma equipe linda e maravilhosa. Então, assim, é uma pessoa que ela entendeu Ela essa tem o casa. cardio, o dermato, Você não sai de a nefro, tudo voltado para felinos. Ela fez uma clínica de especialidades domiciliar. Só vai mesmo em casos de internação e cirurgia. Mas tudo, tipo, a cardiologista vai na sua casa, domiciliar, sabe? Ai, que É um nível, perfeito! É porque isso a gente tá falando de mudança de comportamento do consumidor brasileiro. Da mesma forma, Gabi, a gente, por exemplo, o meu cabeleireiro vai em casa, o meu barbeiro, né? O meu barbeiro, cabeleireiro da Andressa, unha, mercado a gente faz online, facilita a tudo, vida. tudo online. Então, a gente observou essa mudança de comportamento, querendo ou não, a pandemia intensificou também, né? Muito mais. Intensificou muito mais. A gente cresceu muito nesse período, como Vem Vet, trabalhando para o tutor, e depois como Casal Vet também, começando a fazer os cursos para os veterinários de forma geral, assim. Então, e é um mercado que só vai crescer cada vez mais, porque o mercado pet no Brasil, eu falei, é o segundo maior do mundo e está crescendo uma média de 10, 12% ao ano. E esse crescimento vai continuar e a demanda para atendimento domiciliar só vai aumentar. E é algo que a gente consegue perceber que é quase que internacional, né? Porque eles são muito chiques, gente. Acabaram de voltar da Colômbia, assim, descansaram um pouco, estão aqui prestigiando a gente. Então, sejam gratos. As redes sociais deles estão aqui na descrição do vídeo. Curtam também o vídeo, compartilha com os seus veterinários. Às vezes seu marido tá na faculdade de veterinária ou ele já é veterinário, mas as contas não estão batendo. Manda pra ele, manda! acredita. Pra, tipo, dar um gás aí e pra que ele ressignifique a profissão que ele escolheu com tanto apreço, né? Às vezes, no meio do caminho, a gente dá essa esmorecida. Exatamente. Mas eu queria me entender com vocês agora. Vocês fazem o curso que é online, essa Sim. experiência digital. E tem as imersões e os cursos presenciais ou as palestras presenciais, é isso? Isso. O que aconteceu em 2022, quando a gente saiu de Manaus, né? Como a gente falou, a gente rodou de motorhome. A gente queria, antes de sair de Manaus, fazer um evento presencial. A gente pegou e fez evento presencial para 30 veterinários. Foi o primeiro evento presencial. 40, né? Foi o primeiro evento presencial que a gente realizou e foi muito legal.
Foi uma imersão ali de 4 horas, a gente organizou o evento, organizou tudo. E depois rodando de motorhome, quando chegou em Maceió, que veio o convite, João Pessoa. João Pessoa, veio um convite de uma indústria, de uma farmácia, na verdade, pra gente fazer uma palestra lá para 30 veterinários. E a gente foi e fez essa palestra, e aí tava lotado. E aí depois disso, teve um evento que é conhecido como CBA, é um evento gigante na área 6.000 veterinária, veterinários, é um né? congresso, e a gente foi para esse evento presencial. Só fomos lá prestigiar o evento. E assim, a gente ficou espantado com a quantidade de pessoas parando a gente para bater foto e Ai, que que conheciam o nosso trabalho. bom. Então foi a partir daí que a gente começou a ter essa noção de, nossa, então não é só o digital, a gente já tá com reconhecimento que as pessoas realmente sabem quem a gente é. Não, ali foi ótimo e ao mesmo tempo assustador, porque eu sou assim, né, de boa, mas cara, eu era meio jogada, sabe, visualmente, assim, Ah, bem jogada. Aí quando A gente na época do motorhome vibes. hippie, Muito vibes. assim, sabe, eu brinco que eu sou hippie capitalista até hoje. É aquela pessoa que ela gosta de uma vida mais leve, mas ela gosta de dinheiro, então eu tô aqui no meio dos dois. E aí foi interessante lá, porque a gente viu, assim, as pessoas paravam, tiravam foto, eu falei, cara, a gente era de Manaus, imagina, tudo digital, a gente não sabia que tava ficando conhecido, 2022. Só que aí a gente também, ao mesmo tempo, percebeu, a gente percebe a oportunidade e já cata. Aí a gente foi, mudou tudo, roupa, Fabrício mudou, Fizemos curso de foi oratória. curso de oratória, a gente fez um monte, a gente percebeu, porque a gente foi indo, quero palestra aqui, quero aqui, quero aqui. Foi subindo, 2022. 2023 a gente deu uma pequena pausa, assim, né, pra estruturar. O ano passado a gente começou Focar bem bastante. mais em palestras. Isso. E uma coisa, olha só, você, infoprodutor, presta atenção. Todo mundo aqui tem a sua audiência. Por exemplo, o nosso, quem tem interesse de falar com a nossa audiência final, nosso, tanto o aluno quanto a audiência, é o quê? É as indústrias. Por exemplo, se você trabalha com cozinha, você pode se associar a Sadia. Tô falando Sadia para ficar mais fácil, tá? Mas outras que também vai ter interesse no consumidor final. Então, algo que a gente começou a perceber no mercado, que assim, gente, sem brincadeira, a gente ganhou muito dinheiro do ano passado para cá só trabalhando com indústria. E o que acontece? A gente ganhou dinheiro com a indústria e essas palestras fortalecem a nossa marca e os leads capturados dessa palestra compram o curso. Então vira um ciclo perfeito. Tanto que, como eu comentei, tá com esses 2 últimos lançamentos, foi os primeiros lançamentos que a gente não teve nenhum hater. Porque se das 10 principais indústrias do nosso segmento, a gente tá alinhado com as 5 principais, então, tipo, as pessoas começam a pensar, nossa, então eles não são só um curso de vender curso. Como às vezes falava, a pessoa nem conhecia e já vem com essa história. Então, isso, assim, deu muito resultado pra gente. Então, como você falou, você que foi produtor já tem 100 alunos, perfeito. Para mapear quais as indústrias que eu confio que poderiam estar alinhadas para o meu aluno, poderiam estar alinhadas para a minha audiência. Faz essa lista e depois começa a mandar e-mail para todo mundo, começa a tentar se conectar, vai em feira e fala com essas pessoas, porque foi assim. O ano de 2023, a gente participou de todas as principais feiras e falamos com todas essas indústrias. Começou uma conversa aí. E todas essas conversas vieram se consolidar em 2024. Às vezes é uma história. Isso, às vezes demora um pouco, mas o que aconteceu? A gente foi pegando a autoridade dessas indústrias, que querendo ou não, a gente era conhecer o nosso nicho, mas, por exemplo, para quem é veterinário que acompanha a gente, acredita no nosso trabalho. Mas para quem não é impactado pelo vídeo, ela não acredita talvez tanto, né? Mas quando ela vê que as principais marcas do mercado estão associadas com a gente, então ela começa a pegar e colocar a gente numa outra caixa nossa. Então eles não só vendem curso de vender curso, né? Apesar de, como a Andressa falou, a gente ensina marketing, atendimento, vendas, Concurso. mas tem gente que tem esse preconceito horrível, né, com infoprodutos, talvez por ter uma experiência ruim, e fica falando isso de curso de vender curso. Então, pegar essa autoridade emprestada dessas empresas fez a gente ganhar através das palestras, através de publicidade com essas empresas e, obviamente, através dos leads que a gente capta desses eventos presenciais e leva ali para nossa barra de alunos. Então, foi muito legal essa jogada que a gente Uma começou a implementar jogada no passado. fantástica. E uma coisa, gente, você acha que o digital tem dinheiro. Indústria tem muito, mas é muito dinheiro. Nossa, não dá Tipo assim, é um outro nível. São indústrias que estão na bolsa de valores. Então, assim, já imagina, né? Então, tanto que a gente ficou assustado com algumas coisas, né? Tipo, pra gente é uou, pra eles é fichinha,
né, A financeiramente. primeira reunião que a gente teve, Gabi, veio assim, ei, bora fazer o seguinte, o aluno de vocês que mais tiver resultado, a gente entrega um carro. Eu falei, o quê? Um carro? Como Não, assim? ele não tá brincando. Tipo, alugar, eles iam alugar o carro, né? Já Porque é começou. domicílio precisa de carro. Então, assim, eles iam. Ah, não, se ele comprasse, a gente aluga o carro pra eles no mês. No ano. Pro ano. Eita caramba! E era assim, coisas que. No nosso evento, outra coisa, gente, tudo isso está englobado. A gente fez o congresso ano passado praticamente tirando dinheiro do bolso. A gente conseguiu algumas indústrias. Como a gente chamou a atenção nacional, esse ano a gente está fazendo evento para 500 veterinários, prática 100% 100% com valor de indústria. de indústria, entende? Mas também Um evento isso, né? gigantesco. Então, assim, mas você tem que tirar. Primeiro acredita, você tem que fazer as pessoas acreditarem em você, né? Porque às vezes acontece assim, as pessoas têm que acreditar em mim, não, amor. Você Vai, fica ser acreditado. E aí, isso pra gente foi fantástico, esse movimento de começar a representar as indústrias e para elas, uma coisa que pra gente, meu Deus, é extremamente impossível quase, né? Então, é extremamente possível pra gente ir apoiar e todo mundo ganha. Quando a gente fez o ano passado, uma das indústrias que fantástica, eles entregaram para cada um uma bolsa com R$ 600 de produto para todos os congressistas. Aonde que isso acontece, tá entendendo? Eu não tinha dinheiro para fazer isso. E para eles falassem, não, a gente vai dar para cada um. Esse ano a mesma coisa. A gente tem 10 indústrias que tá nesse evento. Tem uma falando, a gente vai dar o produto é R$ 800. Para 500. Eu fico, é outro nível, é um outro nível de conversa que você pode estar aí, tá fora do seu radar, viu? E outra coisa também que é muito legal o infoprodutor pensar é, por exemplo, dentro da nossa CPL, a gente vai abordando sobre vários assuntos. E um dos assuntos que a gente aborda é sobre Parceria? controle financeiro, gestão de agenda e tudo mais. Ai, sim. Poxa, qual indústria ou qual, no nosso caso, qual aplicativo, qual sistema se encaixar com isso? Pô, esse sistema aqui. Bora falar com ele. Começou antes, a gente ganhava desse aplicativo para divulgar ele. Então, a gente entregava o conteúdo e dentro do conteúdo da CPL, a gente fazia uma ativação dessa marca. Então, ficava super alinhado. Então, uma parte do lançamento era pago pelo investimento dessa indústria, uma parte do tráfego. E aí, isso daí foi dando tão certo que depois a gente virou sócio de um outro aplicativo que trabalhava exatamente nisso. Então, o infoproduto tem que começar a observar qual o ecossistema ao redor do meu aluno. O que eu posso estar entregando para ele? Tanto que agora a gente tem bolsa de atendimento, a gente tem um aplicativo, a gente tem collab com 2 indústrias que o veterinário precisa consumir. E uma parte desse valor a gente ganha um cashback de volta. Então a gente foi meio que entendendo tudo que o nosso avatar precisava e foi entregando tudo ali para ele através dessas parcerias, né? E acredito que talvez, esse ano não, mas no próximo ano, a gente talvez vai chegar a uns 40% do faturamento possa vir a ser voltado desses outros negócios que a gente está montando, que tudo veio do digital. Então, é observar essas outras oportunidades. Volta pro digital. Tipo assim, a gente faz palestra, aí vende curso, volta. A gente vende bolsa, aí volta, porque esse pessoal que está vendendo bolsa, a gente tem a plataforma. Pô, de quem é essa plataforma? Então, tudo vai rodando ali no digital. Então, é pensar um pouquinho mais fora da casinha. O digital é óbvio, pessoal, que sempre vai dar maior lucratividade, ter um retorno absurdo, uma possibilidade de escala, mas pensar além do digital, de quais outras formas você pode estar ganhando. Exato. Isso, eu adoro falar sobre isso. Não, eu imagino. E para os veterinários deve ser. Devia ser uma dificuldade gigantesca de você construir outras possibilidades de receita. Porque, você tá ali, tipo, mas eu sou veterinário, eu só faço isso. Exatamente. Sim. E aí você tá tão, tipo, nossa, mas eu posso, sei lá, ir numa loja que é perto. Eu não tô na indústria ainda, mas sei lá, vou numa loja que é aqui na minha cidade, que talvez seja interessante pra eu agregar pessoas. Não preciso nem, sei lá, ficar lá na loja panfletando, mas Exatamente. colocar a minha marca lá, aparecer de alguma forma. Melhorar as redes sociais, a minha presença no digital. Sim. Porque talvez tenha algum veterinário que não queira viver a experiência do digital e tá tudo bem, a gente respeita. Mas existem outras possibilidades de multiplicar o negócio, as receitas do negócio. Como veterinário, indo no domiciliar, para quem ainda não vai. Eu, como consumidora, devo falar para vocês que
Vocês têm que ir. Sou veterinária? Não, mas eu sou mãe de pet. Que é o mais importante. É. Importante. Então eu sou consumidora mesmo. Eu pago, né? Então tem que ir. Se você não tá indo, você tá perdendo uma grandíssima oportunidade. Ai, Gabi, mas eu queria ir, não sei como. Não sabe como? Tá aqui embaixo, Casal Vet, Instagram. Aí você vai lá. Tem até o negócio da bolsa. A bolsinha que você vai montar, sabe? Pra você ir na casa do pet. Tem tudo lá. Ah, mas eu quero congresso. Tem tudo. Vejam lá. Que, tipo, vai mudar o negócio de vocês, vai mudar a vida de vocês e tudo mais. E vocês vão poder atender mais pets, porque eu imagino que potencializa demais a quantidade de atendimento, de contato. Porque eu mesmo, a minha gatinha, ela sempre teve siricutico. Aham. E ela foi resgatada. A gente teve um começo com a história dela, foi bem tenso. Ela ficou internada algum tempo e tal. Nossa. Não acho que ela foi maltratada na clínica, mas ela Mas é já porque foi tem até lá. gatos que eles se traumatizam Ela foi muito maltratada. Ela caiu do telhado, ela chegou pra gente com a boca rasgada, num Nossa. espaço que só tinha cachorro. E graças a Deus, tipo, uma das cachorras daquele era um terreno abandonado, Aham. sabe? E aí uma das cachorras cuidou dela um pouco, mas, nossa, eu peguei ela. Pobrezinha, toda destruída. E aí ela ficou um tempo internada. Então, todas as vezes que a gente precisava fazer algum procedimento, ou fazer um check-upzinho mesmo, porque hoje ela tá sem hora, né? Sim. E pra gente era um Martírio, trauma, assim, né? um martírio, porque daí ela voltava pra casa desoladíssima, chateadíssima. E quem é gateiro sabe, dói no nosso coração ser ignorado. O gato já não é muito amoroso, mas se ele te ignora, é pior ainda. É horrível. E aí eu ficava tipo, meu Deus, eu não posso fazer isso com ela nunca mais. Eu não posso sujeitar. Mas, tipo, é pelo bem dela, mas ela não entende. Então, pra gente é muito doloroso. E aí, hoje tem alguém que vai lá só dar uma olhadinha, porque ela tá muito bem, tá muito saudável, mas precisa tomar as Sim, vacinas e óbvio. tudo mais. Mas pra mim, como consumidora, é perfeito, assim. E foi difícil achar. Que aqui na minha cidade não tem tantas opções. Tem muitas clínicas. Aham. Clínica 24 horas e tal. Mas graças a Deus nunca precisei também, porque a minha gatinha é muito saudável nesse Muito sentido. bem cuidado. Muito bem cuidada, ela é mimada, ela é criada com dengo. Não, mas, ó, um ponto, Gabi. Não é que não tenha. É que eles não se É posicionam. que esse veterinário não sabe se divulgar. Aqui um monte. Porque a que eu encontrei no Instagram. E aí, Ah. tipo, eu trabalho com marketing, Aham. né? E aí o Instagram mais bonitinho me vence. Veterinário, escuta do tutor. Não sou eu que estou falando. O Instagram mais bonitinho me ganha demais. Ah, mas o veterinário de verdade não tá com tempo de mexer no Instagram. Tá sim. Tá sim, porque ele tá rolando o feed, ele tá no TikTok vendo conteúdo de outras pessoas. E aí eu vi o Instagram bonitinho e falei, é essa. E aí, eu acho que ela já foi umas 4 vezes. Ai, que legal. Lá. E aí, tipo, a Baunilha não ama ela de paixão, mas tolera um pouco. Pelo menos. Então, tá De tudo gato, a bem. gente só quer ser mas, tolerado. Ai, foi umas 4 vezes, talvez na 20ª vez ela já, tipo, ai, ok, essa moça veio aqui, tá tudo bem. Ela me cuida. Ela gosta daqueles. Como que é? Churu? Churu? Não, ela não gosta de ração pastosa. Ela não come Ela é sachê. bem dengozinha mesmo, Ela é né? muito dengosa, muito, gente. Ela é, tipo, sistemática. Ela fica na varanda julgando as pessoas. Ai, minha gata é coisa de louco, assim. Ai, mas eu amo ela. Ela é vesguinha, a barriguinha, a hora que ela senta, cobre o pé. Ai, que... Ai, ela é perfeita, é o amor da minha Princesa. vida. E Gabi, uma outra coisa legal, e tu falou disso, e às vezes pode ser que algum veterinário esteja vendo a gente, nós temos alguns alunos que o que eles fazem? Que era até o movimento que a gente ia fazer no próprio Vem Vet, né? No Super Atendimento Domiciliar, acabou que a Casal Vet cresceu tanto e não deu para focar nisso. Ele está utilizando o digital para 2 coisas. Primeiro, vender os infoprodutos dele, por exemplo, cuidados básicos com o seu pet. Tem alguns que eu estão amei vendendo sobre isso. adestramento, A minha que tá obesinha mesmo, eu queria saber, tipo... nutrição. Porque, ó, ela não come nenhum tipo de Aham. ração pastosa, por exemplo. Sim. Então, na minha cabeça, ela tem que ter a ração seca dela ali, livre demanda a todo momento. E ela tem uma síndrome de pote vazio mesmo. Só que ela é muito enjoada. Ela vai, tipo, essa eu não gosto mais. Aí eu te retiro do potinho. Eu não engano a minha gata, tá? Eu retiro mesmo do potinho, só que daí eu ando na mochila. Porque eu ando com ração na minha mochila. A hora que eu ver um gato na rua, eu Eu vou já alimentar. coloco. Eu vou alimentar, sempre. Tipo, é algo que as pessoas precisam saber sobre mim. Eu vou alimentar animais de rua. Então, eu tenho uma raçãozinha sempre ali. De cachorro, que daí eu pego na minha mãe. Aham. E de gatinho, que daí a Bauninha não pega. Mas eu gostaria de saber, tipo, ela tá meio obesinha. Sei lá, tem um e-book ou um conteúdo assim de um veterinário que
essa moça que vai na minha casa mesmo, ela não tem outro conteúdo, mas eu ia amar. Sim, Dizer, sem sombra olha, a de Bonilha tá com dúvidas. essa gordurinha que é a coisa mais fofa, que tá cobrindo o pezinho, a hora que ela fofo, senta. É fofo, mas é saudável? Aham. Até uma coisa que a gente fez, que era uma isca digital que a gente utilizava no Casal Veg, a gente começou a utilizar no VemVeg, que era entregar um e-book. A gente entregava o e-book para o tutor gratuito, com as informações básicas, pegava o lead dele e ficava trabalhando aquele lead. E aí disso, aí tem alguns limiares, porque, por exemplo, existe até certo ponto onde o veterinário pode orientar, né, que é a teleorientação. Já a teleconsulta, aí você não conseguiria em curso. Aí seria realmente ter uma teleconsulta com o veterinário, mas para isso o veterinário, por exemplo, essa sua veterinária, se ela fez um atendimento presencial com ela, se os outros atendimentos você quiser por teleconsulta, em legislação é possível. Ela só não pode começar do zero, tipo, nunca teve contato com a baunilha e fazer a teleconsulta dela. Aí não pode. Ela tem que fazer a teleorientação. Tanto que é um segmento que está crescendo muito, que é a teleconsulta. O veterinário pega, faz o primeiro atendimento, por exemplo, vai ter alguns pacientes que eles vão ser um paciente renal, que vai precisar de talvez de acompanhamento contínuo. Atende naquele momento e as outras orientações podem ser feitas através de teleconsulta. E quando o veterinário achar que é necessário uma consulta física, ele vai e implementa a consulta física. Mas até nisso, o digital auxilia, porque, por exemplo, o veterinário ter um Instagram apresentável vai ser um fator de decisão. Talvez não um fator decisivo, mas um fator de decisão para a escolha do tutor. Gabi, eu não sei se você já sabe, mas essa parte vai para corte, vai para palestra nota, o que você falou, viu? Porque às vezes a gente fala, não precisa, lógico, as pessoas são Precisa, visual, gente, as precisa. pessoas gostam que é belo. Aí o veterinário faz uma. Olha, eu sou muito falar de investimento de veterinário, viu? Veterinário anda igual açougueiro. Eu digo assim, não, nada, tipo, Não menosprezando açougueiro, no mas sentido de jaleco todo jogado e tudo mais. na verdade tem açougueiro que anda mais vestido que veterinário. Gente, vida no UOL, não sei como que ela é, mas assim, tudo isso conta. E começa. Não, isso que eu acho que ela pode ser mais. O que você posta no seu Instagram, a forma que você se veste, o conteúdo que você coloca, o seu site, o Google Meu Negócio, tudo isso vai ser um ponto de decisão para o tutor. Tudo isso vai ser. Porque o tutor ele pega, você estava pesquisando, você vê um Instagram meia boca e vê o Instagram legal, poxa, esse é legal, logo pode ser que ela seja uma melhor profissional. E no o meu critério, tipo, eu já trabalho com isso, era um Instagram bonito, tal, tinham, posts, atualizados. Atualizados. Então, sei lá, tinha um outro que eu entrei, 2022 a última postagem. E aí eu falei: "Ah, não, nem deve estar atendendo mais", sei lá. Gabi, você vai ser na CPL, tá bom? Seus cortes. E aí vi essa, e ela é muito gatíssima, belíssima. E aí, a gente se conecta mesmo com o que é belo, a gente compra a beleza. Exatamente. E aí é estudante de psicologia que está dizendo. O nosso cérebro, ele se conecta com o que é belo. E aí a resolução da foto faz diferença. Não tô falando pra você comprar o celular de altíssima geração ou andar com uma GoPro, tal, pendurada. Tô falando de você ter apreço em relação a um processo que é de muito amor. Eu estava naquele momento, não estava, eu não me distancio disso porque é a minha profissão, eu trabalho com marketing digital e vejo como funcionam as redes sociais e tudo mais. Mas naquele momento, eu, a mãezinha da baunilha, estava procurando alguém para cuidar dela. E os outros tutores devem fazer mais ou menos esse processo. Tipo, e eu estava procurando para cuidar dela num momento de saúde. Então eu não estava ansiosa, eu Ela não estava doente. estava doente, ela não estava passando mal. Não era uma questão de emergência. Então eu não estava desesperada, eu estava fazendo uma escolha consciente e plausível para que atendesse ela do alto do meu amor como mãezinha dela. Então, se os outros tutores vão por esse caminho, eu quero alguém que para ficar comigo mesmo, porque eu casei com ela, enquanto a baunilha tolerar ela, a gente vai continuar nessa relação. Então foi a primeira vez, e aí eu fiz essa análise muito do amor, porque é algo que é emocional, eu quero uma pessoa que esteja cuidando. Não tô falando pra você ser a blogueira mais famosa ou a pessoa mais ativa, mas precisa ter algo que tipo, eu acho que ela atende ainda. Pintou a dúvida.
E pra tudo, sei lá, você vai entrar num perfil de, vou encomendar salgadinhos para um aniversário. Você entra, o perfil não tá atualizado, tipo, a pessoa não deve nem trabalhando mais com isso, deve ser um perfil fantasma, lançou lá na pandemia, não funciona mais. Gera esse distanciamento. E, Gabi, o que é legal é que o que você está falando é exatamente o que a gente fala para os alunos, né, e para nossa audiência, que às vezes o tutor, ou às vezes o veterinário está preocupado somente em tratar doença. Ele é um veterinário doença, que isso é procurado quando o pet está numa situação já muito delicada. E quando, na verdade, você tem que se posicionar como um veterinário saúde. E o que eles acham? Eles acham que não existe pessoas que nem você, que se preocupam, que são preventivas, que vão cuidar quando não tem nada para ser cuidado. A gente fala, pessoal, existem milhares de Gabis por aí. Milhões. Milhões, você só tem que saber como vai alcançá-la. E uma das formas é através do marketing digital, que é a forma mais barata, mais efetiva de você entrar nesse mercado. Uma outra coisa que a gente foi abrindo o mercado também, porque o domiciliar, ele é fora do convencional. O convencional é, ou você vai ser dono de clínica, ou você vai trabalhar numa clínica, ou tem um consultório. Isso é o convencional. O não convencional é o domicílio. E começou a abrir margem para... a gente tem muitos alunos nossos que ganham dinheiro com telemedicina. Porque, por exemplo, eu não sei se chega a 100 milhões, eu acho que chega. Nos Estados Unidos, milhões. Eu acho que são 2 milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eu tenho quase certeza que é mais que milhões. Lá, eles precisam de veterinário. A gente pode fazer teleorientação daqui. Então, tem várias pessoas, veterinários aqui, que ganham muito bem fora, Europa. Porque, assim, ele não vai atender europeu, ele vai atender brasileiros que moram lá. Então, assim, é um outro nicho. Um outro nicho que até os tutores ficam assim espantados. Aqueles que não vão para fora do país, assim, sei lá. Se você não vai para fora, você não sabe que existe um veterinário que leva o seu animal para fora para você. Tipo assim, é um transporte animal. Existe esse nicho que é um dos nossos palestrantes do congresso, ele ganha muito bem. Eu tava falando com ele agora, ele disse, eu vou te mandar o slide que eu vou para os Estados Unidos, levar o animal para fora do país. Então, assim, tem tanto nicho, e o veterinário, ele acha que o tutor não quer pagar 100 reais na consulta dele, sabe? Tipo, ele só foca nesse tutor, porque, de fato, o veterinário, tem muitas pessoas que não valorizam o seu pet como deveriam, né? Mas, infelizmente, eu não tenho que focar nesse tutor, tenho que focar naquele que ou tem uma acessão de melhorar a consciência, ou uma Gabi da vida, vamos supor assim, que ele já tem a consciência e tal de que é o melhor para ele. E isso a gente vem trazendo muito, o veterinário sair da caixinha da escassez, sabe? O veterinário é extremamente escasso. Ele coloca que o tutor não quer pagar e acabou. Não, e quando eu olho para esse, que era aluno e hoje é referência no Brasil, levar animal para fora do país, é um nicho de luxo absurdo. Exatamente. Absurdo. Se você entrar, eu também te mando o Instagram dele. Ele só leva animal para fora do país. Não só ele, tem o Inti também, outra amiga. Tem vários Tem veterinários. vários. Cara, ela tá indo para Catar, ela vai para vários locais levar animal para fora. E o que ela cobra é altíssimo. E veterinário é. Então, o nosso trabalho é exatamente isso: é além do domicílio. É mostrar pro veterinário que ele é. As possibilidades, é transformar o veterinário no empresário. Exato. É isso. Ele vê oportunidade em tudo. Sei lá, tô aqui, tô vendo oportunidade em algum lugar, sabe? Vocês anotaram, né? Eu espero que vocês tenham anotado, porque tem múltiplas possibilidades de vocês virarem o jogo aí, mudarem a vida de vocês. E pra gente fechar, porque a gente já tá se encaminhando pro final, eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu já peguei que vocês têm uma sagacidade, tá soprando um vento estranho no norte, vocês já estão, cara, a tendência é essa, vai acontecer isso, vamos se agilizar. E aí eu queria que vocês dessem spoilers pra gente, se vocês imaginam que tem algo novo chegando, ou algo que você pode trazer de dica, tanto pra galera que tá se aventurando no marketing digital, quanto pros veterinários, ou num nicho muito específico, porque talvez a gente possa generalizar. Eu não sou veterinário, sou cozinheiro. Como que eu posso melhorar no digital? Porque a partir de tanto tempo a gente está sentindo que novas estratégias desse tipo estão chegando. Vocês já perceberam alguma coisa diferente? Eu acho que para quem trabalha no digital é entender que o lançamento é uma forma de captação. É uma forma de captação para venda e principalmente para captura de lead, para esse lead ser trabalhado. Há 3 anos atrás, a gente fazia lá, capturava 4.000 leads, vendia para 120 pessoas e deixava os leads lá parado. Hoje não, a gente tem um time comercial que trabalha ativamente em cima disso. Então, quem está no digital é sem sombra de dúvidas. Tenha um time comercial. Eu não tenho um time comercial. Seja você o time comercial. Seja você que vai realizar a venda. Porque o lead, você já pagou por ele. Ele já entrou.
Você já investiu. Então trabalha ele. Antes nós só fazíamos o lançamento do lançamento e depois ficávamos 2 meses sem vender. Ou seja, tínhamos 4 picos de venda pelo ano e depois ficava sem vender. Hoje não, nós temos, além de criar picos contínuos de venda através de eventos que a gente vai realizando, eventos maiores e menores, até quando a gente não está. Para mês passado a gente não teve nada de venda, mas a gente teve um caixa super saudável, porque o nosso comercial ficou trabalhando os leads do lançamento de março desse ano. Então é trabalhar os leads que você tem, é colocar oferta, é entender que o lançamento de infoproduto, eu percebo que ele está se caminhando cada vez mais para o que é o mercado tradicional, de ter equipe de vendas, de ter gerenciamento, de ter organização, de ter gestão, de ter CRM, de ter financeiro, porque os nossos 3 primeiros anos era muito assim, fazíamos lançamento, pegávamos, botava o dinheiro no Tirar bolso. pedido, né? O lead vinha 100% convertido, seguro. Exatamente. Aí, depois não, de 3 anos para cá, a gente veio profissionalizando cada vez mais. Não só de não abandonar o lead, que ele já se inscreveu, de tentar fazer novas vendas para ele, quando principalmente de levar isso como negócio. Ah, entrou, tá aqui o meu, tá aqui o do meu coprodutor. Não. Tem um pensamento de longo prazo. Qual vai ser o meu salário na empresa? Eu tenho o meu salário, a Andressa tem o dela. Independente do faturamento da empresa, esse é o nosso salário. Porque a empresa tem que ter caixa. Primeiro, por um lançamento que talvez não possa ter convertido o que você esperou, ou por um investimento que você quer realizar no futuro para profissionalizar mais a empresa, e você só vai ter se você tiver uma visão de empresário, né? Porque o empreendedor, quando você é digital, você meio que já vira um empreendedor. Mas você tem uma visão de empresário, é você olhar isso a longo prazo, onde você quer que o seu mercado chegue. Então, eu estou percebendo que do ano passado para cá está tendo muito mais essa construção de empresários dentro do mercado de infoprodutos. Isso não é só para players gigantes, não. É para players pequena, porque quando a gente éramos pequenos, né? A gente não tinha essa visão porque não tinha chegado até a gente, não tinha esse acesso que é dos da podcasts, a informação, a conteúdo como tem agora, né? Então a gente começou muito na cega. Exato. E o que eu acho não, certeza que você deve olhar, para você ter ideia, a gente faz parte de um mastermind bem seleto aqui, né, que trabalha com tem vários infoprodutores. E quando a gente trouxe esse assunto que a gente falou aqui, não falou tão profundamente, que é, mesmo que você esteja começando agora, começa a ter a sagacidade de pensar qual é as empresas, eu falo indústria, gente, mas pode ser, não precisa ser Distribuidor. distribuidora, marcas que estão crescendo, que seja, que você possa aliar para vocês crescerem juntos, porque elas podem entrar depois dentro de um lançamento, pagando seu lançamento. Se você for fazer um evento como o nosso, que é um evento gigantesco, sendo praticamente pago 100% pelas indústrias, você vai acoplando em uma coisa, você vai crescendo muito o seu nome, porque a sua audiência final, no nosso caso, a nossa audiência final é o veterinário. Ele começa a te olhar com mais respeito, porque sabe que você está com algumas outras marcas. Então isso está ajudando muito a gente. E assim, a gente só está no começo, muito só no começo. E olha, não menospreza em relação a financeiro, porque no nosso caso, o nosso salário praticamente está tá ficando igual, né? Não tô falando de faturamento total de infoproduto, mas o nosso salário tá ficando quase igual ao que a gente tá fazendo com a indústria. Então, assim, quando eu tô falando isso, gente, eu não gosto de falar muito de números aqui, né? Porque é muito. Nesse caso, não é sobre a gente, é sobre contratos. Aí não pode falar muito. Mas é muito. É um valor bem considerável, viu? Então, olha pra isso. Vocês têm que ter anotado isso. E eu tenho certeza que deve ter ficado uma pulguinha aí atrás da orelha. Vocês querem saber mais? Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo. Pode mandar mensagem, pessoal. Esse casal. A gente responde. Casal vai, acabou. Porque eu tenho certeza que vai fazer diferença. Igual vocês falaram, vocês estão no Mastermind, né? Eu sempre falo pra galera aqui. Primeiro, é muito mais gostosinho a gente aprender com os erros dos outros. Com certeza. Demais. Assumam mentores pra você. Assuma um mentor. Ai, mas é um mentor X. Cara, eu tenho mentor pra tudo. Eu tenho um mentor pra mim, Gabriela, porque eu sou muito querida, amável, ai, doce. Nem sempre. Então, o meu mentor, ele super, tipo, baixa a bolinha, dá uma segurada, não seja tão assim. Mentor de carreira, porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso pra fazer pra chegar lá, mas os meus mentores me trouxeram isso. E às vezes você tá indo na sua casa, tipo, meio perdido, tipo, ai, pra onde eu vou? O que eu faço? Onde eu invisto? Cara, vai atrás de um mentor. Primeira coisa que você precisa fazer é ir atrás de um mentor.
E aí depois você vai ajustando, se organizando na vida. Tome tempo para as coisas fluírem. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu amei a nossa conversa. Muito, muito mesmo. Tenho certeza que a gente conseguiu trazer uma luz e deixar esse ponto de reflexão para as pessoas de que, cara, eu posso viver de forma próspera e abundante algo que eu sonhei que talvez não é tão fácil para todo mundo e não precisa ser, porque a vida não é fácil mesmo. Mas se você tem apoio e cuidado e contato com as pessoas certas, você pode chegar lá e esse caminho pode ser suave. E que bom que a gente pôde produzir esse episódio para ajudar as pessoas a terem essa visão diferenciada. Eu amei, amei. Obrigada, dois, aqui, por todo esse convite. E essa informação, ela não era para os dois lados, né? Tanto para o veterinário quanto para o produtor, né? Então ficou uma coisa meio híbrida, né? Bem legal. Podcast. Isso que tu falou, Gabi, faz muito sentido de ter um mentor. Por exemplo, atualmente há 3 anos, o nosso mentor é o Felipe Rose, que foi, como eu falei, daqui a 3 anos que a gente começou a se profissionalizar. E essa profissionalização foi quando a gente entrou ali na mentoria dele, que eu acho que complementa para você estar nos ambientes certos. Um dos motivos para nós nos mudarmos da nossa cidade é porque, apesar de Manaus ser uma cidade super desenvolvida, não é que nem São Paulo, que aqui o Mar Digital acontece aqui todo final. Se você quiser todo dia estar no evento digital, você consegue Tem estar. evento todo dia. Todo dia tem evento. Então, é se estar nos ambientes certos, né? Saber de quem você vai consumir o conteúdo, saber as empresas que vão lhe apoiar. Tem empresas de credibilidade, como a Eduz, que é uma empresa fantástica aqui que a gente tá junto, começando essa parceria por trás. Tudo isso vai fazer diferença. Obrigado de verdade. Ai, obrigada, gente. E vocês que ficaram até agora, muito obrigada. Ativem o sininho, porque a gente tá trazendo uma galera muito boa para os próximos episódios. Vocês vão ficar horrorizados de tanto conteúdo bom que tá vindo por aí. E a gente se vê.